Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos poderosíssimos para o seu desenvolvimento. Só aqui no digital, não. Em todos os lugares, porque afinal de contas a gente começa o dia aqui no Papo Digital realizando afirmações positivas e muito poderosas. Olha só, eu afirmo hoje que eu posso conquistar o que eu quiser a partir das minhas atividades com o meu celular. Isso mesmo, galera. Olha só que afirmação poderosa essa de hoje. E vamos já ao segundo princípio aí da história, né, do rei Salomão. E ele traz aí realmente assim um mindset digital de crescimento muito poderoso. Por quê, galera? Parece até, a headline aqui desse áudio pode parecer até um tanto óbvio, né? Mas olha só, quem é responsável pelo seu dinheiro? Na maioria das vezes, a gente começa a colocar a gente tenta, né, às vezes por não ter um planejamento extraordinário, e aí a gente começa nossas atividades e tal, investe, procura ali investir em algumas coisas, né, melhorar a sua câmera, seu microfone, seu dispositivo, enfim, ou um treinamento que você queira, né, realmente investir e ter resultados a partir daquele conhecimento. Só que olha só, galera, você vai lá, compra um curso, como eu estou dizendo, ou compra um dispositivo para melhorar sua performance, para, enfim, produzir conteúdos, enfim, o que quer que você pense aí em fazer com o seu celular ou de forma digital. E aí o que acontece? A pessoa às vezes compra lá um mouse super sofisticado, só que aí acontece um evento na vida da pessoa e a pessoa deixa de lado aquilo, né? E aí o que acontece? Não, mas poxa, eu gastei 5 mil reais, investi 5 mil reais num computador e agora não tenho nem tempo mais para sentar aqui e fazer. Então, poxa, hoje eu estou endividado pagando aí no computador porque eu não tenho, eu tive outra atividade e isso está me requerendo mais tempo. Aí o que acontece? Você ou a pessoa que se enquadra nesse tipo de pensamento fala o seguinte: não, a culpa do meu estado financeiro hoje, né, está, né, dessa forma comprometido e tal, de eu ter tomado ou a pessoa que me vendeu aquele computador, ou a ideia para comprar aquele computador. Olha só, as pessoas costumam terceirizar a responsabilidade das suas próprias vidas. Galera, isso, claro, não tem a ver só com o dinheiro, né? Como ao pé da letra do princípio, né? O segundo princípio do rei Salomão, a gente precisa, olha só, ser responsável pelo nosso próprio dinheiro. Então, quando a gente fala ser responsável pelo nosso próprio dinheiro aqui no digital, essas histórias que eu acabei de contar para você, seja de um evento, da compra de um treinamento ou de um componente, né, algum dispositivo físico que possa, né, melhorar, mas ao longo do processo e muitas vezes por conta de falta de um bom mapeamento e planejamento, você começa a terceirizar a culpa do seu estado. Então olha só como é importante a gente refletir, né, sobre exatamente a responsabilidade. E como eu estou dizendo, não só do dinheiro, mas muitas vezes, eu hoje, vamos supor, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas por exemplo, a pessoa que é casado ou tem uma união estável e aí resolve separar. Aí quando separa, aí fica se lamentando. Não, mas minha vida, a fulano ou a fulana arruinou a minha vida, que não sei o quê. Se não fosse essa pessoa que passou na minha vida estaria bem melhor. Pois é, galera. Pois é. E a maioria das pessoas acabam não
não alcançando, não dando passos adiante em suas próprias vidas. Por quê? Porque começam a culpar terceiros por conta da sua própria, do seu próprio fracasso, eventual fracasso atual que a pessoa está vivendo. Então, percebe que quando a gente não assume nossas responsabilidades, olha só, não, hoje eu tô passando essa situação porque eu separei, eu terminei um relacionamento conjugal de anos, não sei o quê, e hoje eu tô aqui triste e tal, tô motivado. Não, olha, galera, você decidiu lá atrás tomar uma decisão. Claro, estou dando, como eu disse, é um exemplo esdrúxulo. Mas pode ser, não, eu pedi demissão do meu emprego e hoje eu estou pagando, né, o preço aqui de estar... Opa, se você pediu demissão do seu trabalho, às vezes por alguma razão, mas ou você pediu demissão simplesmente sem ter um planejamento, olha só, isso é dar um tiro no pé, galera. E aí você vai culpar, não, mas eu não podia mais aguentar aquele patrão, isso, aquilo, outro. Pois é, então você hoje paga o preço daquilo, da decisão que você tomou, né? E aí a gente tem exatamente uma frase que é célebre. E você percebe, sabe como você percebe? Quando você senta, às vezes, no coletivo do lado de uma pessoa, a pessoa começa a falar que a vida dela tá arruinada, que não sei o quê, por conta de fulano. Nunca a vida da pessoa... Você concorda comigo que quando uma pessoa pessimista senta do seu lado e começa a falar, né, seja na fila do banco, da farmácia, enfim, onde quer que seja... E aí você às vezes encontra as pessoas assim. Aí a pessoa vira para você, ou em alguns casos a gente tem pessoas bem próximas que são negativas, né? Dessa forma. Aí a pessoa encosta do seu lado e começa a falar: não, vê se essas pessoas elas falam assim: não, minha vida tá desse jeito, assim, mas é por minha responsabilidade, é minha, não é de fulano e terceirão. É minha, é só minha essa responsabilidade. Você já encontrou alguém falando assim? Não. Sempre quem reclama está reclamando que a situação atual dessa pessoa está desse jeito por uma única outra razão. A culpa do terceiro, a culpa de uma outra pessoa, a culpa de um outro evento. Então, olha só, galera, quando a gente bate no peito e assume as nossas próprias responsabilidades, como eu disse, inclusive de investimento. Opa, eu fiz um investimento, mas putz, cara, não, beleza, a culpa é minha porque eu não fiz um bom planejamento do meu tempo, né? Eu não fiz um planejamento cronológico. Aí você assume suas responsabilidades e você vai ver o salto que as coisas começarão a dar. Não, tô numa situação, não, é culpa do outro. Quando você pensar em colocar a culpa do outro, você pensa nessa frase que eu vou falar agora, tá? E se fizer sentido para você, você vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, no Facebook, onde quer que você siga a Mindset Digital e vai escrever em qualquer post, em qualquer publicação, que a nossa equipe vai localizar, vai te responder, beleza? Vai te dar um presentão. Vítimas não vencem. Escreve aí. Vítimas não vencem. Olha só. Isso é poderoso. Quando você pensar em colocar a culpa de alguém, você vai lembrar dessa frase. Vítimas não vencem. Poxa, não. Putz, aconteceu isso. É porque, né? Meu Deus. A culpa é minha, né? Então, olha só. Aí você vai começar a assumir essas responsabilidades. Todas elas, e ser o controlador, a controladora da sua própria vida. Você é o responsável, a responsável direta pelo seu estado atual. Não existe conversa fiada. Não, o estado de fulano é desfavorável por conta, né, de alguma anomalia do universo. Galera, não. Nem põe culpa em Deus e no universo, né? As coisas acontecem. Os fatos acontecem nas nossas vidas. E muitas vezes a gente tem que estar preparado e preparadas para poder realmente assimilar aquilo.
e entender. Eu vou dar outro exemplo, né, até para não estender tanto aqui o áudio, mas olha só, o meu exemplo. Olha só, eu sofri um acidente com 38 anos de idade, no auge, né, da vida de um homem, sempre praticando esportes, atividades físicas. Corria, né? Não corri maratona, mas eu corria mais que muito maratonista. Olha que bacana isso, galera, porque eu corria, né? Ou de bicicleta, ou de bike, ou de skate, ou a pé, né? Eu percorria ali 10, 15, 20 quilômetros todos os dias, né? Depois de uma jornada de trabalho. Então eu tinha uma vida física muito ativa. E aí depois você, aos 38 anos de idade, eu sofri um acidente, né? Como a maioria de vocês deve saber. E aí, a partir desse momento, eu comecei, no primeiro momento, antes de ter contato com esse tipo de desenvolvimento humano, eu comecei a culpar os outros. Ah, não, eu sofri um acidente aqui porque, o cara lá resolveu passar o cara, a culpa é do cara. Não, alguma culpa eu tive. Eu tive alguma responsabilidade. Eu poderia ter optado por um outro caminho. Eu poderia ter evitado, prevenir o motorista que passou com o carro em cima de mim de um acidente. Olha só, porque foi exatamente esse enredo, né? Eu abordei ele, né, no meio do trânsito e eu informei para ele que do jeito que ele estava ali, os motociclistas que vinham atrás de mim, quem mora em São Paulo sabe bem como é que é em São Paulo, né? Moto e tal, então eu andava de moto. Eu avisei, rapaz, se você ficar assim, o pessoal que vier atrás vai levar o seu retrovisor. Mas, pois bem, né, não houve ali um entendimento da parte dele e também, né, não sei se eu não consegui me comunicar da forma correta, olha só. E ele passou com o carro em cima de mim. Legal nada. Já fazem 5 anos, né, olha só, 5 anos, e eu poderia estar lá, travadão com esse pensamento. Ai, chorando, ai meu Deus, a culpa é do cara. Ai não, a culpa foi minha. Alguma coisa eu fiz para estar exatamente ali. Olha só, pessoal, como é poderoso. E hoje, olha só, a partir do momento que eu começo a assumir as minhas responsabilidades, entender o meu estado atual, eu começo a desenvolver muito, muito mais e de uma forma potencializada. Vocês estão vendo como esse princípio do rei Salomão é importante, é importantíssimo a gente aplicar aqui no digital. Comprei um curso, que nem a maioria das coisas que eu ouço é o seguinte: comprei um treinamento do Érico Rocha, não, legal. Aí dali a 6 meses, tá do mesmo jeito, não fez um 6 em 7, não. Por quê? Porque não se planejou, achou que aquilo ali já era o resultado. Não, mas antes de você chegar, como eu disse, antes de você querer ser milionário, você tem que ser rico. Você tem que criar uma mentalidade e assumir essas responsabilidades. Para criar esse tipo de mentalidade, de mindset digital de crescimento, é necessário você assumir suas responsabilidades. Porque vítimas não vencem. Galera, gostou do conteúdo? Amanhã tem mais. Tem o terceiro princípio e, papel e caneta, vai anotando tudo isso porque é realmente muito poderoso para o seu desenvolvimento, beleza? Então, gostou? Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!